Graça e paz, amados, que é o irmão Sérgio Oliveira, do canal Remanescentes Ômega, pelo Facebook e também pelo canal do YouTube. Irmãos, estamos aqui para falar mais um pouco sobre a questão da grande tribulação, mas eis que surge uma grande esperança em meio à tribulação, amém? Então, devemos entender, como foi falado nos estudos anteriores, a respeito das profecias bíblicas, que a partir que vai acontecendo, vai se cumprindo as profecias, os acontecimentos proféticos, o Senhor Jesus diz que já está breve às portas, a sua grande volta para arrebatar a sua igreja. E o papel da igreja, o nosso papel como filhos de Deus, o nosso papel como servos do Senhor é estarmos entendendo essas verdades, entendendo esses mistérios que foram revelados para nós, para o seu povo. Foi avisado a Daniel que o conhecimento iria se multiplicar. Então, o conhecimento, ele quer dizer não só o conhecimento tecnológico, mas o conhecimento também, claro, das Escrituras Sagradas. O conhecimento da revelação, do entendimento das profecias bíblicas. Quanto mais ia se aproximando o tempo do fim, mais o Senhor ia dando entendimento para o seu povo sobre o conhecimento das suas verdades e das profecias. O Senhor disse que não faria coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, aos profetas. E o que foi revelado, que é para nós hoje, o povo do tempo do fim, o povo dos tempos finais, com certeza. Cada um de nós devemos entender, aprender e se preparar para a grande volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então é isso. Então vamos cada dia mais estudando as profecias e pedindo entendimento para estar de pé diante daquele dia e preparado para a volta do grande Rei, do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 12, que fala também da grande tribulação. Como foi falado lá em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus fez a referência, fez a observação, fez aquela análise entre a destruição de Jerusalém e como seria também no final dos tempos, com a ascensão do anticristo, dominando o mundo junto com a besta e o falso profeta, para perseguir o povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, têm a fé de Jesus Cristo, aqueles que guardam as Escrituras Sagradas, aqueles que são selados pelo Espírito Santo de Deus, mas que serão protegidos nesse tempo. Então é disso que nós vamos estudar, dessa proteção. Além de nós termos essa grande esperança da volta do Senhor Jesus, que focamos nisso, que focamos que quanto mais for se aproximando, mais a volta do Senhor Jesus está próxima, também o Senhor nos dá uma proteção. Assim como sempre foi falado nos vídeos anteriores, se você não acessou ainda, pode acessar, tá certo? No meu canal, canal Remanescentes Ômega, dos nossos vídeos anteriores, para você ver o decorrer da proteção de Deus durante a igreja, desde Gênesis até Apocalipse. O Senhor protege a menina dos seus olhos, que é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, antes vamos fazer uma breve oração pedindo discernimento da palavra do Senhor. Oremos. Pai Santo, ó Pai Celestial, em nome de Jesus, nos revela, meu Deus, o oculto e o escondido, aquilo que não entendemos ainda, meu Deus. Só há um Deus que pode revelar. É o Deus protetor, é o Deus criador dos céus, da terra, do mar e da fonte das águas. É o Deus Pai. É o Deus que nos revela, é o Deus que nos ama. Só Ele pode revelar. Desde Gênesis e Apocalipse, Ele protege a sua igreja. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, nesse entendimento, no entendimento profético da palavra, que nós vamos entrar aqui no livro de Daniel, capítulo 12. Abra a sua Bíblia também, no livro de Daniel, capítulo 12, e acompanhe comigo a leitura, independente qual a sua versão, a tradução da Bíblia. Em nome de Jesus, nós vamos ver todo esse conteúdo aqui de Daniel, capítulo 12. É um dos livros mais difíceis de ser entendido, não assim no seu contexto total, mas que no final, a contagem profética final, é um dos livros mais difíceis. Até os grandes teólogos, professores de teologia, os pastores que amam estudar a profecia bíblica, a escatologia bíblica, mas é um dos livros mais difíceis e controversos de se entender até hoje. É o final do livro de Daniel. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas o início aqui, ele está falando da grande tribulação. O que é difícil de entender é só a questão do tempo. Esse tempo do que ele fala
do que ele vai falar aqui no final é que não está, as pessoas, muitos teólogos não estão encaixando ainda dentro da profecia bíblica, né? Porque Daniel 9 muitos, né, interpretam a questão dos 7 anos, tá certo? Finais, levando esses 7 anos para o fim mesmo, lá para o final da era, da brevidade da volta de Jesus, né? Que é justamente 3 anos e meio, mais 3 anos e meio da ascensão do anticristo, da dominação do anticristo, do último anticristo. E alguns interpretam que esses 7 anos já passou. Esses 7 anos foi o ministério real do próprio Senhor Jesus, do Mashiach, né, que veio, tá certo? O Senhor Jesus, nós cremos. Né, alguns interpretam que realmente esses 7 anos foi cumprido por ele, que foi 3 anos e meio do seu ministério terrestre, certo? Do seu batismo até a sua crucificação, e na sua ressurreição, passou mais alguns dias na terra, foi mais 3 anos e meio até ali o início da igreja primitiva, da igreja cristã primitiva, que dá-se mais ou menos entre o ano 34 da morte de Estevão. Então, fica essa controvérsia, né, que esses 7 anos já passou, porque na verdade faz parte dos 490 anos descrito na profecia, que depois a gente vai ver o que é isso aí. Mas eu estou falando da questão dos 1335 dias finais de Daniel, capítulo 12, que há uma controvérsia muito grande, que é esses 1335 anos. Mas para não confundir muito, vamos falar acerca mais aqui da questão da grande tribulação. Glória a Deus. Então vamos aqui ver, abra comigo aí no capítulo 12 do livro de Daniel, a partir do verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então vamos atentar aqui para esse primeiro verso, que ele fala que se levantará Miguel, né? Alguns interpretam que Miguel é um grande anjo protetor. Alguns interpretam que Miguel, na verdade, é o nome de guerra do Senhor Jesus Cristo. Quando fala Miguel, lá em Apocalipse diz também que ele lutou contra a serpente, lutou contra Satanás, tá certo? Há também outros anjos enviados, como Gabriel, tá certo? Mas alguns interpretam assim, tá certo? Mas se levanta Miguel, o grande anjo, eu vou chamá-lo aqui na minha interpretação, na forma que eu creio, como o grande arcanjo protetor dos sinais dos tempos finais, que é Miguel, né? A Bíblia escreve como Miguel. Ele que se levanta, se levantou na grande guerra no céu. Depois vamos fazer aqui um vídeo aqui, falando lá em Apocalipse, da grande guerra no céu. Ele se levantou também, ele se levanta agora nos últimos tempos, para proteger o seu povo. Miguel, o grande arcanjo de Deus, que se levanta pelos escolhidos de Deus, pelos servos do Deus Altíssimo, pela menina dos olhos de Deus, da menina dos olhos de Yalhushua, né? Yalhushua, nosso nome tradução hebraica, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Miguel, ele se levanta. E aqui diz que ele se levanta em qual tempo? No tempo de angústia, ou seja, na grande tribulação. Esse tempo de angústia também é exemplificado pela angústia de Jacó. Já fiz até um vídeo sobre isso, falando um pouco sobre isso. Você pode depois ver aqui no meu canal Remanescentes Ômega, tem lá, falando da angústia de Jacó, que é uma exemplificação do que passará a igreja também na grande tribulação. E a Bíblia diz aqui, mas ele prevaleceu, né? A Bíblia diz, lutou com o anjo, prevaleceu, não mais será o teu nome chamado Jacó, mas Israel. Então a Bíblia fala aqui, é um tempo qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, amém? Glória a Deus. Então você vê que foi profetizado que o povo de Deus será salvo para sempre, em nome de Jesus. A Bíblia diz, todo aquele que for achado escrito no livro. Por isso que é importante a aceitação de Jesus Cristo como seu único e legítimo Salvador. Se você tem a oportunidade, aceite a Jesus Cristo como seu único e legítimo Salvador. Está escrito aqui, quando você aceita Jesus como seu único e legítimo Salvador, o seu nome passa a ser escrito no livro da vida do Cordeiro. E a Bíblia diz aqui, nos primeiros versos aqui do capítulo 12, que será salvo o teu povo. Quem? Aquele que for achado inscrito no livro. Por isso a grande importância da aceitação do Senhor Jesus Cristo como nosso único e legítimo Salvador. Então, aceite de coração, aceite com fé, dê testemunho na frente dos homens, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Verso 2.
Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então aqui fala das duas descendências que há na terra, o joio e o trigo e o joio, as ovelhas e os bodes, aqueles que estão na luz e aqueles que estão nas trevas, certo? Na luz e nas trevas. Então fala aqui do bode das ovelhas e dos bodes, certo? Fala aqui dos filhos da luz e dos filhos das trevas. Então tudo isso identifica o joio e o trigo, que são o trigo, aquele que vai ser salvo, aquele que vai para o céu, aquele que vai reinar com Cristo, aquele que vai para o mundo espiritual, o mundo celestial, morar na Nova Jerusalém, tá certo? Que de Deus desce a traviada, né? Tá certo? A Nova Jerusalém, onde o povo é a cidade do universo, Nova Jerusalém. O Senhor fará novos céus e nova terra para que o seu povo habite no meio dele, tá certo? No meio desse local tão maravilhoso que voltará a ser, né? Como Éden, né? Como Éden antigamente, tá certo? Mas que foi corrompido por causa do pecado, mas o Senhor vai fazer a regeneração. E quem são os bodes? Os bodes são aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo como seu único e legítimo Salvador, certo? Vão ser destruídos junto com Satanás e os seus anjos caídos, né? Aquela terça parte de anjo que decidiu seguir a Satanás, seguir o acusador dos seus irmãos, seguir a Lúcifer, tá certo? E chamado também de o luzeiro, né? Luzeiro, em escritos hebraicos, na tradução, chamado de o luzeiro. Ele é Lúcifer, né? O anjo que era de luz se tornou um anjo de trevas, porque o seu coração foi dominado pelo egoísmo, tá certo? E pela inveja. Então surgiu daí a grande guerra no céu. E aqueles homens, né, falando agora de homens, aqueles que não aceitam, não creem no nome do Senhor Jesus Cristo, não creem que o Senhor Jesus é o verdadeiro Mashiach, o Messias, é o Cristo que viria, mandado por Deus, o Filho de Deus, para a nossa salvação. Esses que não creem são chamados de os bodes, né, chamados de os filhos das trevas, ou os filhos do diabo. Então, por isso que aqui ele faz, né, ele diz que uns serão ressuscitados para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. No verso 3 diz: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre e eternamente. Então, o que é o princípio da sabedoria? É o temor. O temor é o princípio da sabedoria. A Bíblia diz aqui que os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E como é que você se torna sábio? Como é que você se torna uma pessoa prudente? Pelo temor de Deus, examinando as Escrituras, através da oração, através da consagração ao Senhor. Tudo isso aí vai fazer com que você seja uma pessoa sábia. Glória a Deus. Verso 4 diz: tu, porém, Daniel, e que o anjo de Deus está instruindo a Daniel, né? Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Aquele verso que eu falei no início aqui do nosso estudo. Ele diz: tu, Daniel, encerra o livro. Por quê? Porque isso aqui não era para o tempo de Daniel. Isso aqui era para o futuro, é para nós hoje. Tá certo? Daniel, mais ou menos, aproximadamente, viveu 4.000 anos atrás. Então aqui não era para o tempo de Daniel. Não, aqui é para o nosso tempo. E também para o tempo dos nossos descendentes agora, se der tempo ainda, certo? Porque as profecias estão se cumprindo muito rapidamente. A Bíblia diz que os tempos seriam abreviados. Então Daniel encerrou o livro, né, até o tempo do fim, que é o tempo que estamos vivendo agora. Muitos o esquadrinharão, que é esquadrinhar, é estudar, é examinar, é procurar aprender, procurar entender, que é o que nós estamos fazendo agora, pedindo a orientação do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz aqui no verso 5: então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado, ou seja, os anjos, né? Ele viu anjos, seres espirituais. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas, né? Um ser perguntou ao outro, né? Para despertar o entendimento de Daniel: quando surgirão estas maravilhas? Ou seja, quando acontecerá tudo que está escrito? Ele está falando também aqui de Daniel 11, capítulo 11, que fala aqui do tempo do fim também, fala aqui das guerras dos reis, tá certo? E fala aqui também da questão da invasão do Monte Santo, né? Depois a gente vai ver bem direitinho a questão do Monte Santo, da Terra Santa, tá certo? Vai falar aqui um pouquinho e vai ser profanado o santuário, né? Vai ser profanado o santuário. Isso é uma questão histórica misturada com questão profética para poder fazer a chave bíblica para a gente entender. Isso aqui depois a gente vai falar mais um pouco. Mas olha aí no verso 7.
ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que em profecia bíblica, né, um ano, é que ele fala de 1 ano em profecia bíblica, tá certo? Os anos, na verdade, os dias, na verdade, são anos em profecia bíblica. Então, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, é o tempo profético, tá certo? Pode ser interpretado, 1 hora interpreta 3 anos e meio, de acordo aqui com o contexto, tá certo? Ou 1260 dias anos, tá certo? Então, aí é uma questão quando se for estudar os outros contextos, os capítulos de Daniel ou de Apocalipse, tá certo? Que aconteceu, né? Aí ele diz, quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão, ou seja, tudo que está escrito aqui, quando se acabar ele diz aqui, se acabar a destruição do poder do povo santo, justamente se interpreta também que é o povo de Israel, mas como hoje, né, o apóstolo Paulo pregou, que a gente falou até nisso nos outros vídeos passados, que não existe mais judeu nem grego, nem servo, nem livre, nem escravo, todos são em Cristo Jesus. Quando você aceita Jesus, você faz parte de uma igreja só, que é a igreja remanescente, que é a igreja dos escritos no céu, como diz lá no livro de Hebreus, que é o Israel espiritual de Deus, tá certo? Então, isso aqui tem que ser interpretado dentro do contexto do capítulo que for ser estudado. Para nós aqui, ele está falando daqui dos capítulos anteriores de Daniel, né, que aconteceu as guerras dos reis, todo aquele desenrolar da profecia, até chegar em Daniel capítulo 12, e agora no tempo do fim. Tá certo? Que também o anticristo ele vai armar suas tendas, a Bíblia diz aqui, no Monte Santo, ou seja, já está sendo, nós sabemos pela história, né? Vou só abrir um parênteses aqui, para ficar um pouco mais esclarecido isso aqui, que os judeus, o povo judeu, está construindo o 3º templo. Entende-se na profecia bíblica, quando esse templo for construído, tá certo? Vai acontecer uma grande revolução na questão aí, como também o povo, outrora, o povo de Israel, foi também destruído, foi dizimado no ano 70, e desde aquela época, hoje ainda eles estão voltando à sua pátria, né? O Estado de Israel foi fundado, eles estão voltando para a sua pátria, e agora estão querendo construir mais um templo, que é chamado o 3º templo, tá certo? Então tudo isso aí faz parte da profecia bíblica. A Bíblia diz que quando todas essas coisas se acontecer, né? E no final, Jesus Cristo diz que será profanado o santuário, ou seja, pela abominação da desolação, será profanado o santuário, ou seja, uma falsa adoração será estabelecida, como já está estabelecido, mas oficialmente vai ser estabelecida. Quando acontecer isso aí, provavelmente, tudo indica na profecia bíblica, quando o anticristo for manifestado, tá certo? O último anticristo, né? Porque na verdade os anticristos já estão no nosso meio, como diz lá na 3ª carta do livro de João. Os anticristos já estão no nosso meio. Mas o último anticristo, o que é o anticristo? O que é o anticristo? É o joio, né? Ele não tem fé em Jesus Cristo. Ele diz que pode até dizer que tem, é um falso profeta também. Ele pode até dizer que tem, mas de coração mesmo ele não tem a verdadeira fé espiritual no Mashiach, no Senhor Jesus Cristo que veio para nos salvar, certo? Então, também chamado, né, de filhos do diabo, também chamado a Bíblia chama de o joio, né? Tudo isso aí é chamado filho das trevas, tudo é chamado o anticristo. Né? O anticristo é uma palavra literal, aquele que é contra as coisas de Deus, né? Aquele que é contra a verdade do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz aqui, no verso 8, eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Olha, você vê que o profeta Daniel ele não entendeu no seu tempo. Então, Daniel ele queria o esclarecimento. Por isso que nós temos que examinar as Escrituras, para ter o esclarecimento das verdades sagradas. A Bíblia diz, ele respondeu, vai Daniel, o anjo respondeu, né? Vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Ou seja, porque não era para o tempo de Daniel, é para o nosso tempo hoje. Tá certo? Por isso que ele tinha que selar, né, e encerrar aquelas palavras. Até qual tempo? Até o tempo do fim, que é o tempo que nós nos encontramos hoje. Verso 10 diz, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos, quem são os perversos? É o que nós falamos agora, aqueles que não querem dar o braço a torcer, não querem aceitar Jesus, não querem conhecer a verdade da palavra, tá certo? Aqueles que distorcem os falsos profetas, certo? Os anticristos que já estão no meio, já no nosso meio, o joio e etc. A Bíblia diz aqui, os perversos procederão perversamente,
e nenhum deles entenderá. Né? A palavra de Deus nos diz aqui, mas os sábios entenderão. Então a Bíblia descreve tudo que realmente irá acontecer na profecia. A Bíblia diz que o ímpio não entenderá o que está acontecendo. Né? Ele vai seguindo, mas não entenderá. Mas os sábios que examinam a palavra de bom coração, buscam pelo Espírito Santo de Deus, entenderão, que são os eleitos de Deus. Verso 11 diz, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias, ou seja, 30 dias a mais de 1260, né? 60, 70, 80, 90, 30 dias a mais, ou anos, né? Dias, anos, em profecia bíblica. A Bíblia diz aqui que o sacrifício seria retirado, ou seja, a interpretação da verdade, ou seja, o sacrifício diário simboliza aqueles cordeiros, né? Simbolizava no Antigo Testamento aqueles cordeiros que era sacrificado de manhã às 9 horas e 3 horas da tarde, à tardinha, né? Pelo sacerdote, tá certo? Mas aí ele diz que depois do tempo que o sacrifício diário for tirado, né? For posta a abominação da desolação, ou seja, uma falsa, que significa você retirar uma adoração verdadeira, posta por Deus, e colocar uma falsa adoração. Verso 12 diz, bem-aventurado, o que significa bem-aventurado? É feliz. O que espera e chega até 1335 dias, ou seja, já aumentou aqui o número de dias, anos, né? Falava de 1290, do tempo do fim, agora ele já fala de 1335 dias, tá certo? Verso 3, para finalizar, diz, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, é o que nós estamos sempre aqui nessa esperança, porque o povo de Deus será protegido. Daniel, ele encerrou, ele fez a sua parte, ele cumpriu o seu ministério até o fim e ia descansar, ou seja, ele morreria e esperaria o sono da morte, ele morreria na morte dos justos e está descansando no sono da morte até a volta de Jesus para ser ressuscitado e receber a sua herança. Então, da mesma forma, hoje, a Bíblia diz, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo com a minha destra fiel. A palavra de Deus diz que nós somos os remanescentes do fim dos tempos. A igreja do Senhor Jesus, lavada e remida pelo seu sangue remedor. O Senhor Jesus está fazendo a propiação pelos nossos pecados perante a Deus, também no santuário celestial, como sumo sacerdote do santuário celestial, não feito por mãos humanas, mas o santuário no céu. A palavra de Deus nos diz que após ele cumprir a intercessão, né, o juízo ao qual também estamos fazendo parte, porque o apóstolo Paulo diz que não saberão vós que julgarão a anjos. Quais anjos? Os anjos caídos, né, aqueles que deixaram o seu principado, deixaram o seu local de habitação. Então a Bíblia é rica, a Bíblia é muito rica, eu fico maravilhado, eu fico a cada dia mais me sinto feliz, me sinto bem-aventurado em estudar as profecias e do que é revelado para nós. Todos os rolos proféticos, tudo está sendo liberado, essa revelação maravilhosa para mim e para você. Por isso que eu fico muito feliz. E a Bíblia diz que é bem-aventurado. Então, que eu e você sejamos a cada dia mais bem-aventurados por essas verdades. Possamos estar alicerçados na rocha em Cristo Jesus. E saiba que você fique firme no Senhor, fique firme nessa palavra, fique firme na bem-aventurança que o Senhor Jesus oferece. Que os anjos do Senhor Jesus te protejam cada dia, nos proteja a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então esse foi o verso, aqui capítulo 12, um pouco desse estudo, falando que se levanta Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Então nós temos Miguel ao nosso lado, o grande arcanjo do Senhor Jesus, para nos proteger. Alguns interpretam que é até o próprio Senhor Jesus, mas o importante é que ele nos protege. E temos também a unção do Espírito Santo de Deus conosco, em nome de Jesus. Então até o próximo estudo, graça e paz. Eu estudo aqui no canal do irmão Sérgio Oliveira, canal Remanescentes Ômega. Curta, compartilha esse estudo, passa aí para os seus familiares, amigos e irmãos da igreja, para que também venham ser edificados por esta palavra. Graça e paz.